Ao longo dessa série, além da Bíblia, nós vamos usar também o livro Fundamentos do Lar Cristão. Mas para a gente começar a nossa conversa, teria algum texto bíblico, pastor, que a gente pode, para dar a largada aqui no nosso assunto? Com certeza. Para esse tema, eu escolhi lermos. Você pode tomar sua Bíblia também para nos acompanhar, aí onde Sim, você está. É Mateus, o capítulo 5 e o verso 14 em diante. Mateus ok. 5, 14 em diante, diz assim, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ok, esse texto tem tudo a ver com a construção de um lar cristão, né? Que é o tema do programa de hoje. Fala em ser a luz do mundo. Tem alguma coisa a ver com a formação desse lar, pastor? Veja, Betina, a igreja, a sociedade, o mundo, ele é reflexo de como as famílias vivem. O que acontece na casa, né, Tininha? O que acontece em casa vai ser transferido para a escola, Sociedade. para a comunidade, para a sociedade, para a igreja. Então, a igreja, a família, ela é um refletor, ela é uma luz, tudo começa para a sociedade dentro de casa. Por isso o lar é tão importante, é uma influência tão poderosa, tanto para o bem como para o mal. Como para o mal. Por isso a gente destinou esse tempo para a gente poder discutir sobre como construir e manter um lar cristão, né? Já que a gente entendeu, Tininha, que o lar é tão importante assim numa sociedade, na comunidade, também na igreja, como deve ser esse lar? Para influenciar não para o mal, mas para o bem. Ah, esse lar, ele precisa ter regras, precisa também ter um ambiente gostoso, aconchegante, bondoso, em que os filhos se sintam bem e a esposa e o marido também, né? Então, um lar gostoso assim, confortável, né? Todo mundo quer estar ali. Aconchegante para Para todos, Essa né? palavra todos, gostoso é bem interessante, sabe? Aham. Você tem prazer de chegar. Sim. É muito bom quando você tem prazer de voltar, prazer de chegar naquele lugar, sentir aquela ambiência agradável, né? Você chega do trabalho, da luta da vida, Cansado. diz assim, ai, que bom, estou na minha casa, que é um bom lugar para estar. Né? Claro que, como a Tininha falou, uma coisa importante, tem que ter regras, tem que ter ordem, tem que ter bom senso, mas também tem que ter tato, carinho, afeto, amor, respeito. Por que isso, né? Porque lá na casa, lá no lar, os caracteres são formados. Né? As características pessoais dos filhos é formada ali na casa. Né? A Nos construção da primeiros anos. personalidade, Claro. né? E essa criança vai crescer, vai para a escola, vai se tornar um homem, um adulto, uma mulher no futuro, e ele vai dar a nova cor, o novo jeito de ser da comunidade, da sociedade, da escola, da Sim. sua família. Então é fundamental Eu, essa influência, não? e eu acho que todos nós, vocês aí em casa também, aí na igreja, já ouviram falar dessa frase, né? Que o nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. É, essa E o que frase que é é... um pedacinho do céu? Eu falaram. penso assim que é uma coisa mais gostosa que existe. Né? Você voltar, como nós falamos agora, né? Você voltar para o seu lar, saber que tem as regras e tudo, mas é um lugar em que você é aceito, você é amado. Então, é onde Deus está presente, né? Então, Essa questão das regras que vocês estão comentando, ela é fundamental, né, para manter a disciplina e a ordem. Sim. Mas ela não pode ser o centro do lar, né? Sim, O Essa centro do lar não colocação é a sua foi regra. fantástica. Né? sim. Tanto que as regras, elas precisam ser poucas. Não pode ser aquele monte de E bem regras. claras, bem Sim, entendidas. sim. Poucas, bem claras e que todos ali da casa saibam como funciona. Né? Então, para que o lar funcione bem, as regras precisam ser claras, bem estabelecidas e poucas. Como os mandamentos da Bíblia, eles Sim. são 10, né? E depois são 2, mas é como se fosse, não, é uma engrenagem, né? Onde cada um tem o seu espaço, cada um tem sua tarefa, sua responsabilidade, e criar essa ambiência, esse prazer de estar em casa é fundamental. E de quem é essa responsabilidade, pastor, de criar esse clima aconchegante, com regras claras, pré-estabelecidas, mas que tenha aconchego, seja um pedacinho do céu? De quem que é essa responsabilidade? Você quer responder, Tininha? Então, por favor. Vai lá, Tininha, tá contigo. Bom, eu penso assim, que o pai,
ele é o líder, ele que dá o norte, ele que está pilotando o barco, Uhum. né? A mãe é aquela que ilumina, que dá a graça, que dá aquela leveza para casa, né? Que enche o lar de amor, né? Então, nós sempre, o Wallace e eu sempre temos conversado que quando a mãe está triste, está amargurada, ela está assim, sofrendo por algum problema ou de relacionamento com o esposo, parece que a casa toda fica Sofre triste, sofre, não tem aquela luz, aquela alegria, né? Então eu penso assim que grande parte da responsabilidade é da mãe por estar mais tempo presente com os seus filhos no lar, e mais o marido que está acima, né? Que ele dá o tom também para a Dá o esposa. norte, É né? uma coisa né? interessante, porque para que isso funcione bem, há que se ter uma combinação. Os Sim, pais sim. têm que combinar essas coisas. Quais são as regras, como vão aplicar as regras. Primeiro as regras entre eles, né? Isso, porque o que acontece? Que às vezes eu tenho algumas regras, acho que assim é certo, você acha que assim é certo, e aí você começa a entrar num confronto, os dois, diante das circunstâncias da vida, porque não está combinado. Aí esse prazer ele começa a acabar, começa a morrer, começa a definhar. O lar tem que ser atrativo, muito atrativo. Interessante. Para as crianças gostarem de estar, aconchegante. que a vizinhança gosta de estar, de olhar, de perceber, de sentir. E a coisa mais atrativa do lar tem que ser a presença da mãe. Claro que a presença de Deus no coração dela, né, do esposo através dessa relação com Deus ilumina o coração. Por quê? Porque a esposa está quase todo o tempo, as que não trabalham, algumas trabalham fora, mas é a responsabilidade dela de criar essa ambiência em casa. De manter essa harmonia Claro, do lar, e né? um marido inteligente, ele faz sua esposa sorrir mais, Olha porque só, ela sorrindo interessante mais, isso, Tininha. Isso eu gostei. ilumina a casa, e a casa iluminada será um refletor de luz para fora. Olha só, E aí as influenciando pessoas para o poderão bem. ver, perceber e terão o desejo de querer saber por quê. E vão descobrir que é Deus que vai no esposo, que atinge a esposa, que ilumina a casa, e essa luz volta para si. Uma e vai frase, Na verdade, o eixo retroalimentando. central é Deus, né? É Deus. Que Deus acaba é o sendo eixo central refletido de nas tudo. atitudes do marido, da esposa e também no Exatamente. comportamento E como a dos esposa filhos. está mais em casa, o livro chama a atenção de que esposa e mãe, ela é o atrativo humano da casa. também tem um Ok. complemento, que a mãe tem que ajudar a tornar macio o coração dos filhos. Olha só, Olha que delícia. que né? interessante isso. É, porque para ela ter acesso, Uhum. né? Para o pai ter acesso àquele coração. Então, se está macio, está bem cuidado, as regras chegam bem mais Comunicação fáceis. flui naturalmente, Flui o ambiente natural, fica a bem agradável. obediência é natural. Ok, exatamente. No livro que estamos estudando, há um texto muito interessante e apropriado para esse tema de hoje, que está na página 12, então, do livro Fundamentos do Lar Cristão. E diz assim: os pais têm a pesada responsabilidade de proteger cuidadosamente a futura felicidade e os interesses de seus filhos, mas também devem tornar o lar mais atrativo possível. Isso é de importância incomparável, maior do que adquirir propriedades ou juntar dinheiro. Não deve faltar alegria no lar. A satisfação de pertencer à família deve ser nutrida no coração dos filhos, para que eles possam voltar os olhos ao lar de sua infância como a um lugar de paz e felicidade, parecido com o céu. Então, quando se tornarem adultos, será a vez deles de proporcionar conforto e ser uma bênção aos seus pais. Exatamente isso, né? O reflexo do lar da infância vai constituir um novo lar e assim por diante a gente vai então contaminando a sociedade com famílias, Iluminando a exatamente, sociedade. com famílias com lar estruturado. Um detalhe que acho que nós acabamos não falando, a partir do momento que existem as regras e todas essas coisas que nós conversamos, o pai e a mãe, eles precisam viver aquilo que eles estão falando. Então, as regras, elas são vividas primeiro por eles. E os filhos vendo O exemplo o dos exemplo, eles vão seguir. Poxa, os pais estão pedindo, estão falando, então, e eles estão vivendo. Então, faça o que eu Esse é o faço. caminho. Esse é o caminho. Exatamente. Então, já que nós falamos